Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui iniciar o módulo 4 de Matemática para Olimpíadas 1. E nesse módulo 4, o nosso assunto principal será função. Nós teremos aí umas 6 aulas, essa sendo a primeira. Nós vamos falar sobre plano cartesiano, funções, suas propriedades, seus gráficos, função par, função ímpar, função quadrática e algo que eu tenho certeza que é novidade para vocês, equações diofantinas. Então, nessa aula 23, nós vamos introduzir alguma coisinha a respeito da função sobre plano cartesiano. Consideremos dois eixos, OX e OY, perpendiculares em O que seja alfa, plano determinado por eles. Então, temos aí o plano alfa e os dois eixos, X e Y. O eixo X é chamado de eixo das abscissas, o eixo Y de ordenadas. Eles fazem aqui um ângulo de 90 graus, portanto, eles são perpendiculares. O ponto de encontro deles é o ponto O, que é chamado de origem. Eixo é uma reta orientada. O eixo X está orientado para a direita. Isso quer dizer que aqui na origem o X vale 0 e à direita ele vai aumentando os números, portanto, positivos, e para a esquerda, negativo. O eixo Y é orientado para cima, portanto, os números positivos é para cima, e quanto mais alto, maior o número, e abaixo da origem estão os números negativos. É chamado de cartesiano porque quem imaginou fazer desta forma foi o filósofo René Descartes. Tá? Por isso que chama plano cartesiano. Tomemos um ponto qualquer do plano alfa e por ele conduzamos as paralelas aos eixos, que cortarão o eixo AX e o eixo OY, respectivamente no ponto P1 e P2. Então, temos aí o ponto P no plano alfa e temos os eixos X e Y. Essas coordenadas cartesianas são chamadas de ortogonal exatamente pelo fato de passarmos uma paralela a um eixo e fazendo um ângulo de 90 graus com o outro eixo. Então, PP1, este segmento PP1 que está pontilhado em vermelho, ele é perpendicular ao eixo X. E quando se diz perpendicular, pode-se dizer ortogonal. Da mesma forma, o ponto P2 é o prolongamento do ponto P, é o ponto P levado ao eixo OY, o eixo das abscissas, é a sua projeção. Então, o ponto P projetado no eixo X é o P1. O ponto P projetado no eixo OY é o ponto P2. A distância da origem até P1 é o x de P, x do ponto P, ou abscissa do ponto P. O da origem O a P2, nós temos o y de P, ou seja, a ordenada do ponto P. Então, o número XP ou OP1, né, é a abscissa, OP2, a ordenada. Quando eu junto x de P com o y de P, dentro do parênteses, nesta ordem, é chamado de coordenada do ponto P. É chamado de par ordenado, par porque tem duas informações, x e y. Ordenado porque importa a ordem. Sempre primeiro é o x e em segundo é o y. Os dois eixos vão dividir o plano em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é este aí, e aí, a partir dele, é contado no sentido anti-horário. Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante.
Quando um ponto está sobre o eixo das abscissas, a ordenada dele vai ser sempre 0. Então, ele tem um valor x, que é a distância desse ponto vermelho até a origem, mas ele está na altura 0, ele não está nem para cima, nem para baixo. Por outro lado, o ponto, quando ele estiver sobre o eixo y, ele vai ter um valor aqui, que é o y do ponto, que é a distância desse ponto vermelho até a origem. Mas a abscissa dele sempre vai valer 0, porque ele não está nem à direita, nem à esquerda em relação à origem. E a coordenada da origem é 0, 0. Quais são os sinais das coordenadas? Isso vai depender em qual quadrante está o ponto. No caso de quem está no primeiro quadrante, o x dele será positivo, porque está à direita da origem, e o y dele também será positivo, porque ele está acima da origem. Mas, lá no terceiro quadrante, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui o x do lado esquerdo, portanto, negativo, e o y embaixo, portanto, também negativo. Se o ponto estiver no segundo quadrante, o x dele está à esquerda da origem, portanto, negativo, mas o y dele está acima da origem, portanto, positivo. Por último, se um ponto estiver no quarto quadrante, o x dele está à direita da origem, portanto, positivo, e o y dele está abaixo da origem, portanto, negativo. Tá? Então, mais, menos, menos, mais, menos. Bissetriz. Bissetriz é uma reta que divide o ângulo ao meio, em duas partes congruentes. Se eu traçar a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é o primeiro e o terceiro, ele vai cortar este ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45. Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares tem uma inclinação de 45 graus. O que vai ocorrer com as coordenadas de todos os pontos da bissetriz dos quadrantes ímpares? A abscissa e a ordenada serão iguais. Então, quem faz parte da bissetriz dos quadrantes ímpares? O ponto 0, 0, que é a origem, 1, 1, 2, 2, 3, 3, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, mais raiz de 10 com mais raiz de 10. E se você colocar o y para o primeiro membro, você vai ter que x menos y é igual a 10, que é a equação geral da reta bissetriz. Todo ponto, então, da bissetriz dos quadrantes ímpares tem abscissa igual à ordenada. Bom, se eu tomar, então, a bissetriz dos quadrantes pares, ou seja, do quadrante 2 e do quadrante 4, essa reta vai formar com o eixo x no sentido anti-horário um ângulo de 135 graus. Porque como ela é bissetriz desse quadrante, aqui nós teremos 45 graus. Somados ao 90 do primeiro quadrante, 45 mais 90, 135 graus. O que vai ocorrer na bissetriz dos quadrantes pares? O x e o y têm em módulo o mesmo número, mas o sinal será trocado. Então, quem vai fazer parte? Quais as coordenadas dos pontos que fazem parte da bissetriz dos quadrantes pares? 1 com menos 1, 2 com menos 2, 10 com menos 10, menos 3 com mais 3, menos 7 com mais 7. Então, é o mesmo número com o sinal trocado.
Se eu tomar aqui esse menos y e trazê-lo para o primeiro membro, nós vamos encontrar a equação geral desta reta bissetriz dos quadrantes pares, x mais y igual a 0. Tá? Muito bem. Vejamos a simetria no plano cartesiano. Quando eu tomo o ponto AB no primeiro quadrante, o simétrico a ele em relação ao eixo x se encontra aqui no quarto quadrante. Repare que ambos terão a mesma abscissa A, mas terão as ordenadas simétricas. Uma é mais B e a outra menos B. Mas se eu for tomar a simetria do ponto que está no primeiro quadrante em relação ao eixo y, ou seja, usando o eixo y como um espelho, a imagem vai estar do lado de cá. Portanto, se eu tenho mais A no eixo x, no primeiro quadrante, no segundo quadrante, o seu simétrico será menos A, mas eles estarão à mesma altura B. Podemos tomar uma simetria diferente do primeiro para o terceiro quadrante. Como? É uma simetria onde a origem é o espelho. Imagine como se tivesse um espelho aqui na origem. O que vai acontecer? A distância desse ponto na origem até aqui o ponto AB é a mesma distância da origem até o ponto do lado de cá. Aqui, ó, neste primeiro que apareceu, esta distância é igual a essa. No segundo, essa distância é igual a essa. Já aqui, essa distância da origem até aqui que é igual a essa. E o que vai ocorrer? Vai trocar o sinal dos dois. Mais A vira menos A e mais B vira menos B. Tudo bem? E se eu for tomar do segundo para o quarto quadrante, também é só trocar o sinal. O menos A vira mais A e o B vai virar menos B. Aqui é uma simetria também em relação à origem. A distância da origem até menos AB é igual à distância da origem até o ponto A menos B. Então, você pode copiar isso aí, esse exercício, fazer o plano cartesiano, responda ao exercício. Enquanto isso, você dê aí o seu pause no vídeo e daqui a pouco assista à resolução. Muito bem. A13, 1 em relação a x, 3 em relação a y. Está aqui, ó. 1 no x, 3 no y. Menos 2, 1. O menos 2 do x deve encontrar o 1 do y. Menos 3 com o menos 2 se encontram aqui. O 1 na altura menos 2 se encontram aqui. 3, 0, tá vendo? Só tem o x, o y dele é 0. Então, ele está sobre o eixo x exatamente no 3. Menos 4, 0, o f está aqui, menos 4, 0. G, 0 no x, então ele só tem y, então ele está em cima do eixo y, 0, 2. E H, 0, menos 3. Facinho, não foi? Vamos avançar. Bom, existe um diagrama que é muito usado, que é o chamado teia de aranha. Um diagrama de teia de aranha, também denominado diagrama de radar, é um método gráfico para representar dados multivariados na forma de um gráfico bidimensional de 3 ou mais variáveis quantitativas. Quando você trabalha com plano cartesiano, você só trabalha com 2 dimensões. Uma que vai ser o x, outra que vai ser o y. O diagrama de teia tem a mesma ideia, mas com vários eixos. Qual é o benefício? Torna as concentrações de pontos fortes e deficientes visíveis,
mostra claramente as categorias importantes, define a performance total em cada categoria e proporciona uma descrição vívida e visual. Vejamos aqui um exemplo. Olha aí, performance de 2 funcionários, o Calvin e a Susan. O Calvin é o que está mais escuro, a Susan é que está aí mais translúcido. Você vê os 2 gráficos ao mesmo tempo, você consegue comparar os 2 em todas as categorias, e você tem aí 5, 1, 2, 3, 4, 6 categorias. Tá certo? Na escala de 1 a 5. Habilidades de comunicação, pontualidade, conhecimento técnico, saber trabalhar em grupo, saber resolver problemas. Você consegue visualizar onde eles são iguais, onde um é melhor do que o outro. Muito fácil ver também onde cada um precisa melhorar. Então, essa é a vantagem de usar esse tipo de gráfico. E pode ser também a comparação de uma mesma pessoa. Essa pessoa, ela respondeu um questionário em todos esses âmbitos: conjugal, filho, social, saúde, serviço, intelectual, financeiro, profissional, emocional, espiritual e parentes. Ela respondeu isso várias vezes. E aí você consegue ver a evolução ou a involução, né? Repare, a primeira sessão está em vermelho, a quinta sessão está em verde. Então, da primeira para a quinta sessão, o conjugal diminuiu, filhos diminuiu, social diminuiu, mas saúde aumentou. O emocional aumentou. O parentes permaneceu o mesmo, profissional permaneceu o mesmo, financeiro permaneceu o mesmo. E aí você vê onde a pessoa, nesse intervalo de tempo, gastou mais energia e onde ela gastou pouca energia ou, às vezes, foi até displicente. E depois, passado mais 2, 3 semanas, mais 2 sessões, na 7ª sessão, você vê que ela colocou energia aqui no parente, no conjugal, no filhos, mas tirou energia aí no quesito saúde, tá? E também no profissional. E aí você vê onde a pessoa melhorou, onde a mesma pessoa piorou e onde ela manteve. Vamos aqui a um exercício da Olimpíada. Os produtos A, B e C foram avaliados pelos consumidores em relação a 8 itens: preço, propaganda, assistência técnica, atendimento, qualidade, durabilidade, aparência e utilidade. Em cada item, os produtos receberam notas de 1 a 6, conforme a figura. De acordo com essas notas, qual é a alternativa correta? Dá o seu pause, responda e depois assista à resolução. Bem, vamos lá. A alternativa correta é a alternativa E. O produto com a melhor avaliação em propaganda, que é o amarelo, produto A, é o pior em aparência. Realmente, lá em aparência, o pior está aqui. Tudo bem? Bom, temos 2 tarefinhas, uma obrigatória, um videozinho rápido de 10 minutos e uma opcional com as propriedades básicas de 14 minutos. Bom trabalho e até a próxima aula.